Lei Orgânica de Mangaratiba, artigo 33 a 39. Título 2 da Organização Municipal. Capítulo 5 da Administração Pública. Seção 3 dos Servidores Públicos. Artigo 33. O município instituirá regime jurídico único e planos de carreiras para os servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1º. A lei assegurará aos servidores dos poderes executivo e legislativo, das autarquias e das fundações públicas a elaboração dos planos de cargos e carreiras independentes conforme limite constitucional. Parágrafo 2º. O benefício da pensão por morte corresponderá a 2 vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no artigo 38, parágrafo 5º desta Lei Orgânica. Parágrafo 3º. O pagamento dos servidores ativos e inativos do município será feito impreterivelmente até o dia 5 de cada mês. Parágrafo 4º. O prazo previsto no parágrafo anterior será obrigatoriamente inserido no calendário anual de pagamento dos servidores do município. Artigo 34. Aos servidores públicos municipais ficam assegurados, além de outros que a lei estabelecer, os seguintes direitos. Inciso 1. Salário mínimo. Inciso 2. Irredutibilidade de salário. Inciso 3. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que perceberem remuneração variável. Inciso 4. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria pago até o dia 20 de dezembro ou, se for do interesse do servidor, em 2 parcelas, sendo a primeira entre o dia 1º de fevereiro e 30 de novembro, juntamente com o pagamento de férias, e a segunda até o dia 20 de dezembro de cada ano. Inciso 5. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 6. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal. Inciso 7. Salário família para os seus dependentes. Inciso 8. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais, facultada a compensação de horários. Inciso 9. Incidência da gratificação adicional por tempo de serviço sobre o valor dos vencimentos. Inciso 10. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 11. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal. Inciso 12. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 180 dias. Inciso 13. Licença à paternidade nos termos fixados em lei. Inciso 14. Licença especial para os adotantes nos termos fixados em lei. Inciso 15. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Inciso 16. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 17. Indenização em caso de acidente de trabalho na forma da lei. Inciso 18. Redução da carga horária e adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Inciso 19. Proibição de diferença de salário, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, etnia ou estado civil. Inciso 20. O de opção na forma da lei para os efeitos de contribuição mensal,
tanto aos submetidos a regime jurídico único, quanto aos contratados sob o regime da legislação trabalhista, que sejam simultaneamente segurados obrigatórios de mais de um instituto de previdência social. Inciso 21. Redução em 50% da carga horária de servidor municipal por responsável legal, por portador de necessidades especiais que requeira atenção permanente. Inciso 22. O de relotação aos membros do Magistério Público, no caso de mudança de residência, observados os critérios de distância estabelecidos em lei, a disponibilidade de vaga e o interesse e a conveniência da administração. Inciso 23. Licença-casamento, sem prejuízo do salário, com duração de 7 dias. Inciso 24. O de incorporação ao vencimento ou proventos do exercício da função gratificada, computado o tempo de serviço prestado ao município nessa condição, considerado na forma da lei, ficando vedado terminantemente a incorporação do cargo em comissão. Inciso 25. O de solução pelo deferimento ou não de petições interpostas junto aos órgãos públicos da administração direta, indireta ou fundacional no prazo de 30 dias, se outro não for o fixado pela lei. Inciso 27. O de disponibilidade, relotação ou transferência para outros órgãos públicos da administração direta, indireta ou fundacional do município ou para outras seções do mesmo órgão, atendidos o interesse e a conveniência do serviço público. Inciso 28. Através de lei específica, após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor titular de cargo técnico-administrativo poderá afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração por até 24 meses para participar de curso de mestrado, doutorado e pós-doutorado, visando a capacitação profissional e aprimorar os serviços técnicos. Parágrafo único. Serão responsabilizados na forma da lei os servidores ou agentes políticos que obstruírem, retardarem o cumprimento ou deixarem de reconhecer os direitos assegurados neste artigo. Artigo 35. O desconto em folha de pagamento pelos órgãos competentes da administração pública é obrigatório em favor de entidade de classe sem fins lucrativos, devidamente constituída e registrada, desde que regular e expressamente autorizado pelo associado. Artigo 36. Ao servidor em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito ou vice-prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador ou juiz de paz, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, aplicar-se-á a norma do inciso anterior. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.
Artigo 37. A assistência previdenciária e social será prestada aos servidores públicos municipal em suas diferentes modalidades, conforme dispuser a lei. Artigo 38. O servidor será aposentado. Inciso 1. Por invalidez permanente, com os proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei e proporcionais nos demais casos. Inciso 2. Compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3. Voluntariamente. A linha A. Aos 35 anos de serviço, se for homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. A linha B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se for professor, assim considerado especialista em educação, e 25, se professora, nas mesmas condições, com proventos integrais. A linha C. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais ao esse tempo. A linha D. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo de serviço. Parágrafo 1º. Serão observadas as exceções ao disposto no inciso 3, a linha A e a linha C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, bem como as disposições sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários, na forma prevista na legislação federal. Parágrafo 2º. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. Parágrafo 3º. É assegurada, para efeito de aposentadoria, a contagem recíproca do tempo de serviço nas atividades públicas e privadas, inclusive do tempo de trabalho comprovadamente exercido na qualidade de autônomo, fazendo-se a compensação financeira segundo critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 4º. Os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagem posteriormente concedido aos servidores em atividades, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Parágrafo 5º e 6º, suprimido pela emenda número 01, de 30 de novembro de 2000. Parágrafo 7º. A aposentadoria por invalidez poderá, a requerimento do servidor, ser transformada em seguro reabilitação custeado pelo município, visando a reintegrá-lo em novas funções compatíveis com suas aptidões. Parágrafo 8º. Ao servidor referido no parágrafo anterior é garantida a irredutibilidade de seus proventos, ainda que na nova função venha a ser aproveitado com remuneração inferior à recebida, a título de seguro reabilitação. Parágrafo 9º. Considera-se como proventos de aposentadoria o valor resultante da soma de todas as parcelas a eles incorporadas pelo poder público. Parágrafo 10º. O município providenciará para que os processos de aposentadoria sejam solucionados definitivamente dentro de 90 dias, contados da data do protocolo, responsabilizando-se o servidor ou o agente político que der causa ao atraso ou retardamento. Parágrafo 11º.
Os direitos assegurados nos parágrafos 4º, 5º e 6º deste artigo serão concedidos independentemente de requerimentos ou apostilas. Artigo 39. São estáveis, após 2 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ser ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Parágrafo 3º. Ocorrendo extinção do cargo, o funcionário estável ficar em disponibilidade remunerada com vencimentos e vantagens integrais pelo prazo máximo de 6 meses até seu aproveitamento obrigatório em função equivalente no serviço público.